gente. Nessa aula eu vou apresentar para vocês as teorias ácido-base e a diferença entre ionização e dissociação iônica. Vem comigo! Teoria ácido-base. Conceito de Arrhenius. Ácido é toda substância que em solução aquosa libera como íons positivos cátions somente H+, ou H3 ou mais. Então tá aqui, ó, HA liberando H+, ou A-. Colocando a água aqui no circuito, HA mais H2A, H2O, liberando H3O mais e A-. Então tá aqui, ó, alguns exemplos de ácidos, né, em solução aquosa. HCl se transformando em H+, e Cl-. HCN se transformando em H+, e CN-. H2SO3 se transformando em 2H+, e SO3 2-. H3PO4 se transformando em 3H+, e PO4 3-. Isso aqui é uma reação de ionização, tá certo? Que a gente vai falar daqui a pouco. Base é toda substância que em solução aquosa libera como íons negativos, ânions, somente a hidroxila, o OH-. Então está aqui o exemplo genérico. BOH em solução aquosa, liberando B+, e OH-. Então aqui, ó, NaOH, liberando Na+, e OH-. CaOH2, liberando Ca2+, e 2OH-. AlOH3, liberando Al3+, e 3OH-. PbOH4, liberando Pb4+, e 4OH-. A teoria de Arrhenius só permite classificar uma substância como ácido ou base se a mesma possuir hidrogênio ou a hidroxila. As novas teorias ácido-base ampliam esses conceitos para outros tipos de substâncias. Então, para Arrhenius, o ácido tem que ter H+, tem que ter hidrogênio. Então, aqui exemplo de ácido: HCl, HF, HNO3, H2SO4, tudo que começa com H é um ácido. Para Arrhenius, tudo que tem OH, a hidroxila, é uma base. Então está aqui, ó, NaOH, KOH, CaOH2, AlOH3, tudo que termina com OH, tá vendo? É uma base. Então aqui as reações, ó, HCl mais água, formando H3O+, e Cl-. HNO3 mais água, formando H3O+, e NO3-. NaOH, em solução aquosa, libera Na+, e OH-. Conceito de Bronsted e Lowry. O conceito de ácido-base de Bronsted e Lowry, também chamado de teoria protônica, proposto em 1923, não funciona apenas para soluções aquosas. Então, ele amplia o conceito da teoria de Arrhenius. De acordo com essa teoria, ácido é toda espécie capaz de ceder prótons, os íons H+, chamada espécie protogênica. Base é toda espécie capaz de receber prótons, íons H+, chamada de espécie protofílica. Então tá aqui, vamos a alguns exemplos. HA mais H2A, H2O, se transformando em H3O+, e A-. Da esquerda para a direita, HA é um ácido. Por que ele é um ácido? Porque ele doa o próton para a base. Então, de HA, ele se transforma em A-, doa o próton. A base, ela recebe o próton e se transforma no ácido, se transforma em H3O+. Da direita para a esquerda, o H3O+, é o ácido. Ele doa o H+, para o A-. Ele doa o próton para o A- se transformando, o A- se transformando em HA, e o H3O+, se transformando em H2O. Então está aqui, ó, uma reação reversível, uma seta para a direita, uma seta para a esquerda. Dizemos que o ácido 1 é conjugado da base 1 e o ácido 2 é conjugado da base 2. Ao doar o próton,
o ácido se transforma em uma base. O ácido, ao doar o próton, se transforma em uma base. E ao receber o próton, aqui o H2O, ao receber o próton, a base se transforma num ácido. Então eu tenho pares conjugados, ácido-base, base-ácido. Ok? Exemplo 2, HCl mais NH3. Então, o HCl doa o próton para o NH3. O HCl se transforma na base Cl-. O NH3 base recebe o próton, se transforma no ácido NH4+. Então, formam-se os pares conjugados ácido-base, HCl e Cl-, como já expliquei, e NH3, NH4+. A força de um ácido é medida pela facilidade com que ele libera o próton. A força de uma base é medida pela facilidade com que ela recebe o próton. Um ácido forte sempre gera uma base fraca, pois esta vai ter dificuldade em receber um próton, pois isto levaria à formação de um ácido forte não dissociado. Uma base forte sempre tem um ácido conjugado fraco, pois este terá dificuldade em liberar o próton. Ok? Terceiro conceito, o conceito de Lewis. Em 1923, Lewis propôs, em seguida a Bronsted e Lowry, uma teoria mais genérica. Esta teoria engloba os conceitos de Arrhenius e de Bronsted e Lowry. Base de Lewis são substâncias que têm pares de elétrons disponíveis e pode fornecê-los através de ligações covalentes dativas. São substâncias nucleófilas, pois doam par de elétrons. Ácidos de Lewis são substâncias que se ligam aos pares eletrônicos disponíveis nas bases de Lewis. São substâncias eletrófilas, pois recebem par de elétrons. Então, base de Lewis doa elétron, par de elétron, e ácido de Lewis recebe par de elétrons. Olha o caso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o elemento B, que tem 8 elétrons, e o elemento A, que tem 6. Então, esse par de elétrons pode ser doado para A, uma ligação covalente dativa. Perdão. E aí, a base doa elétron para o A. E o ácido, né, recebe o par de elétrons do B. Então, o B é uma base, porque doa o par de elétrons, e A é um ácido, porque recebe o par de elétrons. Ok? Ionização do HCl em meio aquoso. Nesta reação, HCl é um ácido de Arrhenius, pois libera H+, íons H3O+, em solução aquosa. Então, HCl é um ácido de Arrhenius. HCl é um ácido de Bronsted e Lowry, pois doa próton. E a água é uma base, pois recebe o próton. Então, ó, o Cl está doando o próton. O H2O está recebendo o próton. E o terceiro conceito, o HCl também é um ácido de Lewis, pois seu próton se ligou a um par eletrônico disponível da molécula de água. Então, a água, que é o oxigênio, ó, tá vendo? O oxigênio, pode doar o par de elétrons por hidrogênio e receber esse hidrogênio aqui. Ok? Base de Lewis, então, doa um par de elétrons. Ácido de Lewis, recebe par de elétrons. Olha outros exemplos aqui, ó. F-, 8 elétrons. Boro tem 6, ó. Ele pode pegar esse par de elétrons e compartilhar com o boro. Então, ele forma esse composto. Então, flúor, F-, fluoreto, é uma base de Lewis. E o BF3 é um ácido de Lewis, porque recebe o par de elétrons. Olha aqui embaixo. NH3, o nitrogênio, tem um par de elétrons. Esse par de elétrons ele pode doar para o H+, pode compartilhar com o H+. Então, o NH3 é uma base, porque doa o par de elétrons, e o H+ é um ácido, porque recebe o par de elétrons. Essa foi a teoria ácido-base. As três teorias, Arrhenius, Bronsted e Lowry e Lewis. Agora, para finalizar, eu queria falar da diferença entre ionização e dissociação iônica. Ionização é quando você forma o íon. Então, o íon não existe. Ocorre em compostos covalentes como os ácidos. Então, está aqui, ó, ionização do ácido.
Ácido monoprótico, HA, libera H+, e A-. Diprótico, H2A, libera H+, HA-, na primeira etapa de ionização. Na segunda etapa de ionização, o HA- também pode liberar outro H+, formando H+ e A2-. Somando essas duas reações, eu tenho a equação global. H2A libera 2H+, mais A2-. Então, H2A sofre ionização. O que seria dissociação iônica? Quando já existe o íon e você vai separar esses íons. Dissociação iônica é quando íons que já existiam antes são separados, ou seja, ocorrem compostos iônicos, como bases e sais. Dissociação iônica de bases. Monobase BOH libera ou dissocia B+ e OH- numa etapa de dissociação. Uma dibase BOH2 libera ou dissocia BOH+, mais OH- numa primeira etapa de dissociação. Numa segunda etapa, esse BOH+, que ainda tem OH-, libera ou dissocia B2+, mais OH-. Somando as duas etapas, a gente tem a equação global. BOH2, B2+, mais 2OH-. Ok? Então essa foi a aula sobre teoria ácido-base. Espero que você tenha gostado. Deixa um like nesse vídeo aí, se inscreva no meu canal. Obrigado por estar me assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Queria ser como um sonho profundo, poder sonhar que só eu nesse mundo existo pra você.